Estaria, por acaso, Gênesis capítulo 6, falando de gigantes como resultado da relação entre anjos e mulheres? Esses gigantes teriam sido os heróis mitológicos de várias culturas da antiguidade? Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos de volta. Eu sou o Juninho, estamos aqui para mais um vídeo com informações bastante interessantes. Esse assunto dos gigantes ele é muito intrigante, gera vários debates e discussões no meio teológico e até mesmo fora dele, no meio arqueológico ou histórico como um todo. Nós vamos falar agora sobre esse assunto, então peço que você nos acompanhe aí nessa jornada de descoberta, de cultura, de história, e vamos ler inicialmente um texto da Bíblia Sagrada que se encontra em Gênesis, capítulo de número 6. Vamos ler do verso 1 ao verso 4. E diz assim: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Então esse é o texto que traz diversas intrigas e debates e discussões que nós vamos analisar. É muito conhecido, algumas traduções aqui vão chamar os gigantes de Nefilins. Você deve conhecer o termo Nefilim também, mas nós vamos discutir sobre essa questão de seria possível que fossem de fato anjos que tiveram relações com as filhas dos homens e geraram essa descendência de homens grandiosos, heróis da antiguidade, homens de fama. Nós precisamos entender alguns contextos, lembrando principalmente que aqui trata-se de um período pré-diluviano ou um período antes do dilúvio. Mas no que isso afetaria o nosso estudo e a nossa jornada? Na realidade, isso muda tudo. É sabido desde o Éden, quando Deus cria Adão e Eva, que depois da queda eles têm ali os primeiros 2 filhos que a Bíblia relata. É bastante razoável pensar que eles não tenham sido os primeiros, tá? Porque nós temos base de argumento dentro das Escrituras Sagradas que pela punição de Eva de passar a conceber agora com dores de parto, é um indicativo que levanta uma possibilidade, ainda que mínima, eu aceito perfeitamente, de que ela já concebia, porém, sem dores de parto, com um processo diferente. Então, nós podemos deduzir que é possível que eles já tivessem filhos e filhas antes da queda, porém no período de inocência, mas após o conceber com dores de parto, nós temos o registro histórico de Abel e Caim. É sabido de todos que Caim mata seu irmão Abel, ali temos o primeiro homicídio, não o primeiro pecado, mas o primeiro homicídio. E então, em seguida, Adão e Eva continuam tendo filhos e filhas, porém eles vão ter ali Sete, que passa como se fosse um substituto de Abel, de um dos filhos de Adão e Eva, que tem comunhão com Deus. Futuramente nós vamos ver ainda no texto sagrado que nós temos a descendência de Sete e a descendência de Caim, que são as raízes que povoam a terra, cumprindo a ordem que Adão e Eva tinham recebido de Deus de crescer e multiplicar. E aí acontece algo muito interessante. Esse texto de Gênesis que nós lemos, alguns teólogos fazem essa distinção, por exemplo, de que quando fala-se de filhos de Deus e filhas dos homens, filhos de Deus poderia referir-se à descendência de Sete, uma vez que ele é substituto de Abel como filho de Adão e Eva que tem comunhão com Deus, e os filhos dos homens, os filhos
as filhas dos homens, no caso, ou filhos dos homens, seriam descendência de Caim, que é a humanidade na sua natureza puramente humana, sem comunhão com Deus, em razão do pecado do homicídio e do exílio e do castigo de Deus sobre Caim, consequentemente sobre a sua descendência. E, segundo o professor Adalto Lourenço, a pesquisa que ele faz, trazendo a discussão para o ramo da biologia, você tem ali uma descendência, você tem ali antepassados, né, que se relacionaram, você tem uma descendência e lá na frente uma nova relação desses descendentes, assim como dos antepassados. E essa nova relação, multiplicando e gerando filhos, ocasiona no que conhecemos como gigantismo e nanismo. E aí Adalto Lourenço explica que em razão dessa multiplicação de descendentes, você teria ali pessoas com alturas bastante contrastantes e opostas. Você vai ter uma descendência de pessoas muito altas e uma descendência de pessoas muito baixas. E é interessante que, baseado no registro fóssil estudado dos povos dessa época, de aproximadamente 6 a 7 mil anos atrás, é possível, com os dados que esses registros fósseis fornecem, saber precisamente que a média de estatura das pessoas que viveram nessa época pré-diluviana era de 2,10 metros. Qualquer pessoa considerada acima de 2,10 metros era considerada gigante, abaixo de 2,10 metros era considerada pessoa de baixa estatura. Então veja que essa é a estatura média que o registro fóssil indica que era do povo pré-diluviano, antes do dilúvio de Noé. O professor Adalto Lourenço também, pelas pesquisas, ele conta que o material genético dos pré-diluvianos, o povo antes do dilúvio, após ali Adão e antes de Noé, eles tinham material genético suficiente para ter longevidade, e continuar desenvolvendo em capacidade, tanto física quanto intelectual, e crescendo em estatura. Seria um fenômeno semelhante ao que acontece com os répteis que nós conhecemos, onde a sua altura e o seu peso, o seu tamanho, a sua dimensão, é correspondente à sua longevidade. Você vai ter as tartarugas de Galápagos, por exemplo, que elas chegam a ter 200 anos de idade, acho que as mais velhas ainda vivas, e elas são tartarugas chamadas de gigantes, porque elas são muito grandes e muito pesadas. Então, tal qual os répteis que nós conhecemos, é possível, através de pesquisa, deduzir que os pré-diluvianos também tinham a sua estatura relacionada à sua longevidade e o material genético baseado na sua alimentação e nas condições atmosféricas da época. Não é nenhum absurdo pensar que os pré-diluvianos eles eram muito mais altos, e isso era normal para os povos daquela época, mas o próprio texto bíblico vai nos trazer algumas indicações de outras características desse povo pré-diluviano. Você vai ver que a longevidade deles ela chega até o ponto em que o próprio Deus determina que, a partir daquele ponto, os humanos que viviam sobre a Terra teriam um limite de 120 anos. Você vai ver que isso começa a acontecer após o dilúvio, mas até o dilúvio você tem, por exemplo, Adão com 930 anos, entre outros tantos homens que viveram aí 8, 9 séculos. Considerando a longevidade do povo pré-diluviano, tem outros fatores que são importantes a serem considerados, como, por exemplo, o fato de que eles conviviam com o próprio Deus e conversavam com o próprio Deus. Você vê Deus falando com o próprio Adão, você vê Deus falando com Abel e com Caim, você vê Deus falando com o próprio Noé. Então Deus conversava audivelmente com os habitantes daquela época. Então, pela longevidade, era possível a constante aprendizado e desenvolvimento. O povo pré-diluviano, ao contrário do que se ensina nas ciências naturais, de um povo pré-histórico, extremamente primitivo, incapacitado, o povo pré-diluviano era, sim, extremamente avançado e desenvolvido, pelo fato da convivência com o próprio Deus, aprendendo continuamente a experiência dos homens mais antigos, desde Adão, e o fato de você ter uma longevidade capaz de lhe permitir explorar
pesquisar, descobrir, aplicar, fazer testes, ver o que deu errado, mudar a metodologia. Afinal de contas, com 8 ou 9 séculos, você tem tempo suficiente para fazer quantos testes achar necessário e progredir o seu conhecimento. Pelas pesquisas do professor Adalto Lourenço, especula-se também que o povo pré-diluviano conseguia utilizar, baseado nos desenvolvimentos da época e no material genético, mais do que 10% da capacidade cerebral. Nós sabemos na nossa época que pessoas normais, de QI normal, meros seres humanos assim como eu, usam no máximo ali num dia bom 3% da capacidade cerebral, enquanto que alguns grandes gênios como Isaac Newton, como o próprio Albert Einstein, eles podem chegar ali próximos da casa de 10% da sua capacidade cerebral. Especula-se pelo desenvolvimento da época dos pré-diluvianos que eles eram capazes naturalmente de usar mais do que 10% da sua capacidade cerebral. Um outro fator muito importante para os pré-diluvianos era o ecossistema da época. É sabido que a realidade atmosférica era diferente, né, pelo fato das condições climáticas, a exposição aos raios solares, o fato da umidade do ar e a grande concentração de CO2 que havia na época. Tá? Isso resultava no quê? Numa flora diferente do que nós conhecemos hoje, como árvores, plantas e frutos e sementes em tamanho muito maior do que se conhece. Você vai ter um exemplo muito claro disso lá em Números, capítulo 13, quando você vê o relatório dos espias que voltam de Canaã e falam, né, de que um cacho de frutas precisava de 2 homens para carregar, de tão grande e pesado que era. Você tem também o fato de uma maior longevidade e menor desperdício dos frutos e das sementes naquela época, pelo fato de que até o dilúvio ainda não havia chovido, e o vapor da terra ele subia e regava todas as plantas, conforme você vai encontrar em Gênesis capítulo 2, versos 5 e 6. E isso, os raios solares, eles afetavam menos as folhas e as plantas, então você não tinha tanta queima, você não tinha praga e pestes ainda na parte da agropecuária como um todo e nos plantios. Então você tinha melhores frutos, com maior longevidade, com maior tamanho. A fauna e a flora pré-diluviana eram absolutamente diferentes do que nós temos no nosso tempo, devido às condições climáticas e atmosféricas. O ar era diferente. No outro vídeo eu já falei sobre essa questão do carbono 14 não ser fidedigno para a datação, porque ele teria que considerar que durante todo o tempo as condições climáticas e químicas permaneceram sem alteração. Nós tínhamos isso no período pré-diluviano até o momento do dilúvio, onde todo o ecossistema e o campo gravitacional como um todo, os raios solares, são afetados em razão da nova realidade da Terra. Uma prova disso é que após o dilúvio, quando Noé ele vai lavrar a terra, ele vai plantar vinhas, o processo que ele vai produzir o seu próprio vinho, a fermentação devido à mudança atmosférica, a mudança no ar, a mudança em como os raios solares afetavam a atmosfera, ele acelera demais o processo de fermentação, de maneira que ele, que possivelmente estava habituado a produzir vinho, realizando possivelmente o mesmo processo que ele sempre realizou, ele agora não percebe e não se atém ao fato de você ter mudança na consistência da água, você ter mudança na condição atmosférica e principalmente no ar, e a fermentação ela é extremamente modificada de maneira que ele se embriaga com o vinho que ele costumeiramente fazia. Isso teria levado Noé à embriaguez que nós conhecemos no texto. E essa embriaguez vai fazer toda a diferença na nossa história em relação aos gigantes. Eu queria ler com você então esse texto que se encontra em Gênesis capítulo 9. Vamos ler a partir do verso 18 e a partir daqui a nossa jornada fica realmente intrigante. Acompanha comigo aqui. E os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Estes 3 foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho e embebedou-se e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, a saber Noé, né? E fê-lo saber a ambos os seus irmãos no lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre ambos os seus ombros.
e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai. E os seus rostos estavam virados de maneira que não viram a nudez do seu pai. Despertou Noé do seu vinho e soube que seu filho menor lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Veja que aqui Cã, da qual descende Canaã, e Moisés é enfático ao repetir isso para deixar bem claro ao povo de onde vinha a descendência dos cananeus. Ele é quem vê o seu pai embriagado pelo vinho, e aqui o expondo e o constrangendo, acaba sendo amaldiçoado por Noé. Isso afetaria por demais a continuidade das descendências desses 3 rapazes que agora estavam encarregados de repovoar a terra após o dilúvio. A partir de contas, se nós acreditamos que o dilúvio é um reboot e as pessoas ali elas morrem na sua totalidade e somente Noé, sua família e os que estão na arca sobrevivem e vão repovoar a terra, então nós sabemos que toda a descendência que existe hoje, ela vem de Sem, Cã e Jafé. Vamos entender os desdobramentos em relação a Cã e como isso interfere no nosso assunto dos gigantes. Desse repovoamento, pelos filhos de Noé, Cã, que viria a fundar Canaã, ele tem o maior destaque porque dele vem a descendência suméria na região da Mesopotâmia. E estamos especulando aqui, mas historicamente, provavelmente por ter sido amaldiçoado e ter aí ido habitar longe do seu pai e dos seus irmãos, por causa desse desconforto, esse desentendimento familiar, é provável que na continuidade da sua descendência, Cã tenha contado a sua versão de como era a terra pré-diluviana, e ali, devido a essa mágoa, esse afastamento provavelmente do pai, dos irmãos, talvez até mesmo ali uma apostasia em relação ao próprio Deus de Israel futuramente, o Deus de toda a terra, que futuramente seria Deus de Israel, quando as populações elas já se diversificam, enfim. Possivelmente ele contando ali a sua história, a história dos seus antepassados e contando a sua descendência, como era a terra pré-diluviana, os descendentes dos seus descendentes também foram espalhando os relatos, e um princípio literário que existe na história é que um mito, sempre que você vai contando ele de geração para geração, esse mito sofre alterações, que no caso ele sempre tem a tendência de aumentar de tamanho e modificar alguns detalhes. Tá? Esse é um princípio básico de mitologia e conto literário. Sempre que você passa uma mesma história para diferentes gerações, ele tem tendência a aumentar de tamanho, de proporção e ter modificações nos seus detalhes de origem. Tá? Isso é consenso entre acadêmicos de que sempre os mitos, passados de gerações a longos períodos, têm modificações significativas, sempre com tendência de maior e com mais elementos. Diferentemente do que acontece, por exemplo, no relato bíblico, onde a história sempre traz um contexto menor, com menores elementos, continuando num tamanho de pequenas proporções, mas permanece inalterado. Razão essa pela qual acadêmicos até mesmo não religiosos e não cristãos defendem que é bastante improvável que a Bíblia Sagrada e os relatos do Gênesis tenham copiado mitologias sumérias para contar o início da criação, Jardim do Éden, Adão e Eva, dilúvio, porque diferentemente da característica e da tendência mitológica literária, ele não conta a mesma história acrescentando detalhes, aumentando os feitos e modificando a sua origem, mas ele permanece com pequenos detalhes, com menores proporções e inalterado em relação aos fatos e aos personagens. Essa é uma razão pela qual os povos que conservaram a sua fé no Deus de Israel, Deus da criação, eles tinham dificuldades em relação à convivência com povos que já tinham criado seus próprios deuses, porque essas mitologias, conforme eu acabei de falar, têm essa tendência do mais e do maior, e acrescentando detalhes e tal, mas esses outros povos tinham dificuldade
e eles tinham resistência em aceitar um Deus de Israel, porque ele ia contra todo esse conceito de divindade. Veja que, por exemplo, ele não atendia, o Deus de Israel não atendia para requisitos básicos mitológicos, como, por exemplo, ele era um Deus que não tinha sido gerado por ninguém. Ele não existiu, enquanto que qualquer mito fora do Deus da criação, o Deus judaico-cristão, qualquer Deus de qualquer mito foi gerado, seja por forças da natureza, seja por relações entre outros deuses. Esse é o primeiro ponto em que o Deus de Israel não preenche o pré-requisito mitológico das outras civilizações. Um outro quesito muito importante, ele precisava ter aparência. Veja que a razão pela qual Deus sempre faz a distinção de não ter aparência e imagem e escultura de nada que há no céu ou na terra é porque Deus não tem aparência para que seja comparado com outros deuses, enquanto que outras civilizações fazem questão de dar uma imagem e uma aparência para o seu Deus para cultuá-lo. Outro pré-requisito, era necessário que um Deus que criasse humanos ou espécies de animais ou criasse qualquer outra coisa tivesse esposa e tivesse descendentes, ainda que semideuses, ainda que deuses menores, ou até mesmo em caso de outras mitologias, a relação entre um deus e a sua esposa geraria, por exemplo, rios, geraria estrelas, luas, planetas até mesmo. O Deus de Israel também não preenchia esse pré-requisito. Então, em razão disso, as outras civilizações tinham dificuldade em acreditar e dar credibilidade a um povo que servia a um Deus que não tinha nome, aparência, esposa ou descendência. Dessa disseminação de contos e de mitos, que vem de Cã para a sua descendência na terra de Canaã, as civilizações sumérias, eu vou apresentar para vocês 2 livros que eu tenho aqui na minha biblioteca, de onde foram feitas as pesquisas para poder corroborar com as informações do nosso relato sobre os gigantes. O primeiro livro que eu tomei como base é a Epopeia de Gilgamesh, onde ele fala sobre os sumerianos e os seus deuses e os personagens tão icônicos, e você vai ter ali as aventuras de Gilgamesh, que era o rei da cidade de Uruk, E um outro livro é Babilônia, a Mesopotâmia e o nascimento da civilização, que vai contar sobre a origem e as crenças dos povos sumérios e como isso foi se disseminando até chegar ao Império Babilônico, na qual o povo de Israel ficou cativo ali por 70 anos. Então são esses 2 livros que, a princípio, eu apresento das referências das informações que nós vamos ver agora. A arqueologia descobriu que os povos sumerianos eles tinham ali uma lista com vários nomes de reis e grandes heróis do período pré-dilúvio, aos quais eles atribuíam ali grandes feitos nesses livros que eu acabei de citar, onde você vai ter ali, por exemplo, o Gilgamesh, que em dado momento precisa lidar com o dilúvio que vem sobre a Terra. O próprio Gilgamesh ele era relatado como um rei de grande estatura, grande poder e grande inteligência, muito bonito, e que seduzia e atraía as mulheres e até mesmo deusas. Então, é uma característica que nós já temos de homens de grande fama, heróis de grande força, isso na parte da cultura suméria. Na Epopeia de Gilgamesh, além do próprio, você também vai ter Enkidu, que é um ser híbrido criado para poder rivalizar com Gilgamesh. Em dado momento eles lutam contra rivais, mas após o embate acabam se tornando amigos. E depois eles têm uma jornada com uma série de aventuras. Então Enkidu seria também um personagem, assim como Gilgamesh, de grande estatura, força e inteligência. No entanto, Enkidu era um híbrido. O mais interessante é que também a crença suméria ela vai trazer ali os deuses, os Anunnakis, são descendentes do deus Anu, que era o deus máximo do panteão dos sumérios. A lenda vai dizer que os Anunnakis eles vieram do espaço do seu planeta Nibiru, porque o seu planeta já estava com dificuldades de recursos naturais para a sobrevivência. Então eles vêm para a Terra, onde eles constroem ali na Mesopotâmia a cidade de Eridu. Nessa cidade eles plantam um jardim que eles chamam de Edenu. E veja que as raízes das palavras do acadiano e do sumério
são semelhantes em muitas coisas com o hebraico e os personagens, histórias e lugares que nós temos na Bíblia Sagrada. Os Anunnakis eram homens de grandíssima estatura, né, e altíssima inteligência, tanto que eles são considerados os deuses primordiais que vêm do espaço e constroem todas as coisas aqui na Terra, a tecnologia, os grandes templos. Alguns atribuem a esses deuses que foram para a região do Egito também as grandes pirâmides, templos maias e astecas de grandíssimas proporções. Então há uma crença de que os Anunnakis foram deuses que vieram à Terra no passado e construíram as primeiras grandes edificações que a arqueologia encontra e que nós vemos aí grandes monumentos até os dias de hoje. Eles são uma clara referência aos pré-diluvianos, que também tinham grande estatura, tinham grande inteligência e que aprendiam e conviviam com o próprio Deus e levaram a população a um grande desenvolvimento. Os Anunnaki trouxeram os Igigi, que eram os escravos do seu planeta, para poder trabalhar nessa terra, num processo aí de colonização. Mas os numerosos Igigi, quando eles cresceram como povo, sendo escravos, se voltaram contra os Anunnakis, né? Muito semelhante ao temor, por exemplo, de Faraó, quando vê que o povo judaico, né, os judeus, eles estão ali se multiplicando, se tornando muito grandes, e ele tem medo de uma revolta, né? Possivelmente o mito dos Anunnaki tenha influenciado no pensamento de Faraó, uma vez de que era sabido dos povos da época, todos esses mitos que estão sendo falados, né? Mas os Igigi, eles se voltam contra os Anunnakis, mas acabam sendo derrotados em batalha. Sem mão de obra, os Anunnakis acabam criando ali com seus próprios genes, e os genes, né, dessa descendência de Igigis e de alguns seres que haviam na Terra, criando a humanidade. Mas os primeiros experimentos, olha só, os primeiros experimentos, né, desses seres criados pelos Anunnaki acabam resultando aí em alterações genéticas, da onde vocês teriam gigantes ali, sendo eles ciclopes, ou gigantes de 4 braços ou de 4 pernas, entre outros, até que finalmente conseguissem gerar os humanos como nós somos até o dia de hoje. Interessante isso, não? No entanto, os humanos, eles receberam uma ordem dos Anunnaki de que eles não poderiam se reproduzir por si mesmos, mas que os Anunnaki criariam os humanos de acordo com a sua necessidade de cota. Os humanos, evidentemente, não obedecem, eles se multiplicam e eles se tornam mais fortes e mais inteligentes. Isso acaba fazendo com que os Anunnaki entrem em conflito direto com os humanos. Vão haver vários desdobramentos, eles exilam muitos humanos para cantos remotos da Terra, ou até inferiores da Terra. Você tem novas guerras, você tem novos conflitos, e você chega finalmente a um momento em que, devido também à gravidade do planeta Eribu, que se aproximava da Terra, acaba que os deuses usam ao seu favor, né, os Anunnakis, um dilúvio para rebutar completamente a Terra, mas após fazer isso, os Anunnaki deixam uma descendência de humanos para dar continuidade aqui, e eles vão embora do planeta para, assim, do espaço, ficarem como deuses intercedendo aqui na Terra. Muitas semelhanças do relato bíblico, correto? Interessante sobre os Anunnaki é que você vai ter aí a palavra Anak, que você encontra na Bíblia Sagrada, ou Enak. Só que tanto o radical quanto o prefixo, eles são de origem sumeriana e acadiana, né? E os Anak, eles eram uma raça de gigantes que a Bíblia vai chamar de Anakins. Anakins para Anunnakis, você percebe a semelhança entre os radicais das palavras, tá? Eles também eram chamados de Enakins, né? Filhos de Enak ou filhos de Anak. Com o significado e a etimologia da palavra, se você pegar a origem dela do acadiano, do sumeriano, os Anakis ou os Enakis quer dizer filhos daqueles que do céu caíram. E aí você começa a fazer a relação com Gênesis capítulo 6, que os filhos de Deus viram as filhas dos homens e tomaram para si por esposas e geraram ali os seus descendentes, né? Só quero ler um texto com você em Deuteronômio capítulo 9, somente o verso 2, olha que interessante sobre os Anakins. Um povo grande e alto, filhos de gigantes, que tu conheces e de que já ouvistes, quem resistiria diante dos filhos dos gigantes? Você vai ter ali outras traduções bíblicas em que aqui os gigantes aparece escrito Anakins.
mas na Almeida Corrigida e Fiel, você vai ter um outro texto que se relaciona ao mesmo povo, mas que ali não está como gigante, mas sim como Anaquim. Está em Josué 14. Vamos ler o verso 14 e 15. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até ao dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor Deus de Israel. E antes o nome de Hebrom era Kiriat Arbá, porque Arbá foi o maior homem entre os Anaquins, e a terra repousou da guerra. Então você tem aqui a região de Hebrom, que recebe o nome de um grande gigante, que aqui fala que era o maior entre os Anaquins, o maior gigante entre os gigantes. Aqui na Torá, que eu já mostrei em vídeos anteriores, você vai encontrar nesses textos referências a Arbá, que era o maior entre os gigantes, e sobre essa homenagem da terra de Hebrom. Você tem como referência cruzada tanto o Gênesis 6, o verso 4, quanto você vai encontrar também em Números capítulo 13, e aí você tem ali o verso de número 21 e 22, que se trata dos Anaquins, que são esse povo a qual se refere aqui, Kiriat Arbá, que Arbá era o maior dentre os Anaquins. Então essa Torá é também uma Bíblia, na verdade ela é só o Pentateuco, né? Mas ela tem uma quantidade enorme de notas de rodapé, de alternativas de tradução e de curiosidades históricas acerca de relatos que a Bíblia faz uma menção, mas ela está mais presente na tradição judaica, não necessariamente escrita na Torá. Esses homens de maior estatura de Gênesis 6, chamados também por alguns estudiosos de homens que habitavam regiões montanhosas, né, ou regiões geladas, você tem essa possibilidade de tradução, mas esse mito ele é tão verdadeiro que ele acaba se disseminando entre outros povos. Então veja que aqui em Gênesis 6 nós temos algumas classes de pensamento. Algumas classes de pensamento entendem que filhos de Deus pode ser a descendência de Sete, ou simplesmente uma referência a homens que moravam em regiões montanhosas, ou nos altos das montanhas. É pela tradição judaica sabido daqueles que estudam que as pessoas olhavam para o alto dos montes, onde os topos eram cobertos por nuvens, de que acima das nuvens você tinha já o próprio Deus. Você vai ver que no Monte Sinai, quando a presença de Deus ela desce sobre o monte e a nuvem cobre o topo, as pessoas acreditavam que Moisés tinha subido a Deus porque ele escalou o monte e ultrapassou as nuvens. Então eles entendiam que no pico dos montes, onde as nuvens cobriam e era uma região mais gelada, os que lá habitavam, que eram homens de grande estatura, que provavelmente se retiraram da terra nesse período para poder habitar as regiões mais altas e não conviver com os humanos normais, eram filhos de Deus porque viviam acima dos montes. Então existe uma classe de pensamento que defende isso. Tanto esse mito é verdade que ele se disseminou e também foi para outros povos, habitantes das regiões montanhosas e das regiões geladas próximas aos mares. E esse mito ele acaba chegando na mitologia nórdica, onde você vai ter outras ramificações na mitologia grega. Você vai ter, por exemplo, na mitologia nórdica, você tem a descendência dos gigantes que eram da terra gelada de Jotunheim. E você conhece a mitologia nórdica sabendo que, por exemplo, o próprio Loki ele teve filhos relacionando com esposas que eram descendentes de gigantes. Você vai ter Ymir, que era o gigante primordial, que era o principal dentre os gigantes, e todos eles eram habitantes da terra de Jotunheim, que era a terra gelada, para onde Odin teria, exilado os gigantes quando vence a guerra contra os gigantes. Esses relatos estão aqui, nesse livro da mitologia celta e nórdica, e existe um capítulo específico que fala sobre os gigantes, que fala sobre os deuses da mitologia nórdica, fala sobre a guerra dos deuses, que é entre os descendentes de Aesir e os Vanir, e no final você vai ter aqui referências aos personagens como, por exemplo, o gigante Ymir, que eu acabei de falar, que era o gigante primordial, habitante da terra de Jotunheim, que era a terra gelada. E você tem a mitologia grega, evidentemente, onde você tinha tanto os ciclopes que eu já mencionei, o Hecatômpiros, que era um gigante com muitos braços,
onde você tem os olimpianos, né, que acreditava-se que o Olimpo era no mais alto dos montes da Grécia e lá habitavam os deuses acima das nuvens. E você tem os próprios deuses da mitologia grega constantemente descendo entre os humanos e seduzindo mulheres ou seduzindo homens ou até mesmo animais e tendo ali descendentes como semideuses, como o próprio Hércules, como Perseu. Você tem ali também alguns descendentes já como Minotauro, como Centauro, como outros seres que são ali resultado da relação entre deuses e humanos, ou até mesmo entre humanos e animais, ou entre deuses e animais. Enfim, esses mitos se disseminaram e se espalharam, mas se você percebe, todos eles têm uma raiz original, que é o relato bíblico. Sobre essa questão de relação sexual entre anjos e humanos, pela escrita hebraica, é considerável a gente pensar que o fato de que os anjos tiveram relações com as filhas dos homens, gerando aí uma raça com vantagens físicas, né? Homens de grande estatura, grande inteligência, eles foram os conhecidos heróis da antiguidade, semelhante, por exemplo, ao relato da raça criada pelos Anunnaki, que nós acabamos de falar. Tá? E você vai saber, por exemplo, que toda a mitologia tem grandes heróis da antiguidade. Você vai ter, como eu já citei, Hércules, você vai ter, por exemplo, Thor, você vai ter homens de grandes feitos, o próprio Gilgamesh, com seu amigo, anteriormente rival Enkidu. Então todos os relatos que disseminam de uma raiz original trazem aí homens de frutos de relações de deuses com humanos, ou deuses com elementos da natureza ou com animais, resultaram em grandes heróis de grande força e de grandes feitos. Tá? Isso tudo é disseminado de uma raiz original. Pela própria escrita hebraica, é considerado sim a possibilidade de anjos terem tido relações sexuais com mulheres. E eu tenho aqui um manual de angeologia, onde ele tem um capítulo dedicado especificamente aos filhos de Deus, de Gênesis capítulo de número 6, e ele vai trazer algumas informações, como por exemplo, ele propõe que o escrito de Gênesis 6, ele teria uma outra possibilidade, que seria, por exemplo, o redator de Gênesis poderia ter escrito Bene Caim e Banot Set, para propor o termo filhas de Sete e filhos de Caim. Lembra daquela primeira ideia de que os filhos de Deus seriam descendência de Sete e as filhas dos homens seriam descendência de Caim? Aqui, a estudiosa que faz essa pesquisa do original hebraico, ela comenta justamente isso, que se a intenção fosse fazer referência à descendência, Moisés poderia ter escrito perfeitamente Bene Caim e Banot Set, para se referir a filhas de Sete e filhos de Caim. Mas ao escolher propositadamente Bene Elohim e Banot Adam, ele está fazendo um contraste de propósito, para dizer que há uma distinção entre filhos de Deus e filhas da humanidade, uma vez que Adão é a palavra hebraica com raiz de Adamá, que vem da terra. Você vai ter, por exemplo, quando se refere a Adão como homem, fala Adam. Quando se refere a qualquer outro homem, você já tem Ish. Então há uma diferença no radical das palavras, que segundo a autora é proposital, porque Moisés teria sim a intenção de fazer a distinção entre uma descendência de divindade com uma descendência de humanidade. Mas qual seria a razão de Moisés, de propósito, fazer esse texto que gerou tanta polêmica? Ele poderia, de maneira didática, né, é sabido que ele escreve o Pentateuco ali para poder instruir e registrar, né, todo esse período de criação até como a nação de Israel chegou a ser quem era e conquistou a terra de Canaã, que era sua por herança. Então, quando ele escreve o Pentateuco, você sabe que ele conta a criação, a origem dos povos, ele coloca suas leis, os termos, a adoração a Deus, como foi instituído o início das tribos de Israel como filhos descendentes de Jacó. Então, didaticamente, Moisés pode ter, naquele processo de reevangelização, se é que seria correto dizer isso, esse processo de catequizar, né, o povo que viveu ali 400 anos como escravo no Egito, ele poderia estar fazendo de propósito essa diferenciação para poder dizer algo que está neste livro aqui, o Pensamento do Antigo Oriente Próximo e o Antigo Testamento.
como o pensamento dos povos antigos da época, na Mesopotâmia, sumérios, enfim, eles influenciaram na maneira de pensar relatada no Antigo Testamento. Aqui está falando justamente sobre essas proximidades e influências culturais de uns povos nos outros. E aqui ela vai dizer algo muito interessante, que fala que a mitologia da Mesopotâmia sempre deixa claro que os deuses também tinham origem, eles eram consequência de relacionamento familiar, deuses, deuses com elementos da natureza, deuses com homens, deuses com mulheres, e assim novos deuses eram gerados. Então, na cabeça dos povos do Oriente Médio, na época da Mesopotâmia, no começo das civilizações, não entrava na cabeça deles um deus que não existisse, porque existir é quando você passa a existir em razão de algo. O Deus de Israel ele não era uma consequência, ele simplesmente era. Essa seria a razão pela qual Deus, quando vai falar o seu nome para Moisés, para que Moisés queria um nome para poder chegar até o Egito e dizer, eu represento o Deus tal, Deus só disse para ele, fala que eu sou. Qualquer outro nome poderia, pela importância do nome na cultura da época, como é até hoje no Oriente Médio, se Deus ele dá um nome de fato para Moisés, e Moisés chega no Egito, diante daquele panteão de deuses, e ele fala, eu vim em nome do Deus tal, automaticamente eles associariam o nome, a raiz da palavra do nome de Deus, para a maneira como ele poderia ter sido gerado. E Deus então sabiamente fala, diga que eu sou. Ou eu serei o que eu serei, que é a maneira como Deus fala. Mas qual é o seu nome? Eu serei o que eu serei. Eu não passei a existir, eu simplesmente sou. Eu simplesmente estou aqui. Eu estou, eu sou. Então, esse pensamento em mente provavelmente é a razão pela qual Moisés, de maneira didática, ele deixa bem claro que Deus, ele não passou a existir. E por essa razão ele teria escrito para fazer essa associação, até porque no entendimento do povo que era escravo no Egito, todos os deuses que eles conheceram quando lá moraram eram consequências de alguma relação. E aí você vai ter na mitologia egípcia também os vários deuses em resultado de relações do sol com a lua, da lua com o mar, de deuses com seres, tanto animais quanto humanos. Então Moisés está deixando bem claro que tudo que eles conheceram no Egito, eles não por si só foram criados, mas eles passaram a existir, mas deixando claro que o Deus de Israel era maior acima de tudo isso. Então há uma necessidade clara, de maneira didática, Moisés explicar a origem dos heróis que eles conheceram, homens de grandes feitos. Você tem muitos heróis na mitologia egípcia com grandes feitos, que foram ao submundo, que enfrentaram o Deus Sol, que enfrentaram tantos outros seres ali, para que o Egito se estabelecesse como a nação que é. Moisés deixa bem claro que esses heróis que eles conheceram, que o texto vai dizer que eram homens de grande fama e de grandes feitos, eles passaram a existir e eram menores do que Yahvé, do que o Deus eu sou, o Deus eu serei. Essa questão da sexualidade dos anjos, ela é muito discutida, se esses grandes heróis, grandes valentes, eram fruto realmente de uma relação sexual de anjos com mulheres. Tá? Muitos teólogos estudiosos, eles acabam debatendo muito sobre isso, só que cada vez mais fica muito claro que é mais uma questão de tradição e de dogma. O fato de querer insistir de que anjos não são capazes de ter relação sexual com humanos. E é interessante que, baseado no escrito original hebraico e na tradição judaica, até mesmo acadêmicos não religiosos acreditam que é fortíssima a possibilidade de, sim, os anjos poderem ter tido relações sexuais com humanos, e assim gerado outro tipo de raça de descendentes. Você vai ver, por exemplo, a epístola de Judas e de Pedro, elas apontam para isso, com menções, por exemplo, ao apócrifo de Enoque, tá? E também o livro chamado Livro dos Gigantes, ou Tradição dos Vigilantes. O livro de Enoque, o etíope, seria esse aqui, e você tem um capítulo inteiro dedicado às relações entre a tradição dos vigilantes e o Antigo Testamento. E aqui falando sobre Gênesis capítulo 6, o estudioso do livro de Enoque vai trazer textos muito importantes. Um relato que ele faz aqui, Kizner, o pesquisador Kizner, ele vai dizer, por exemplo, que entre os escritores judeus,
muitos compreenderam que estes seres, né, fruto da relação de anjos e humanos, né, de Gênesis 6, eles dizem respeito a figuras angélicas, sim, sendo essa a posição inclusive dos antigos escritores do tempo talmúdico, né, da sabedoria dos rabinos. E aí você tem o livro dos gigantes, que é conhecido dos judeus, que é a tradição dos vigilantes, que seriam ali os gigantes que recebem a revelação, né, os filhos de Deus, de que a terra teria um dilúvio. É muito interessante, você encontra vídeos no YouTube sobre a tradição dos vigilantes, ou o livro dos gigantes. A Aline, do canal Israel com a Aline, ela traz um vídeo sobre isso muito bacana, contando sobre essa tradição e como ela tem importância em relação ao relato do dilúvio de Noé. Tá? Então veja que nós temos alguns textos que aqui no comentarista do livro de Enoque, aqui você tem o apócrifo, tá? Mas você tem muitos comentários e resultados de pesquisas e estudos do texto também nesse livro. Para você que gosta de história, eu recomendo bastante. Mas só para não ficar sem uma referência, você vai ter os textos bíblicos que falam, né, sobre como os anjos teriam pecado, teriam destituído do seu estado original, abandonado o seu lar original e teriam caído e estariam em cadeias eternas. Você vai ter o relato de 1 Pedro 3, 19 e 20, 2 Pedro 2, de 4 a 6, que eles são escritos baseados em Gênesis capítulo 6, tá? E também eles formam um paralelo com a Epístola de Judas. Ela só tem um capítulo, que vai do verso 6 e 7. Tá? Essa Epístola de Judas, ela claramente faz referência a dois apócrifos. O de primeira é Enoque, ou Enoque o Etíope, que traz a tradição dos vigilantes, né? Os gigantes ali, os Néfilins, e ela faz referência também à assunção de Moisés na disputa de Miguel com Satanás pelo corpo de Moisés. Tá? O relato dos evangelhos também, que apresentam ali o desejo dos demônios por possuir corpos de carne, ele pode estar baseado nessa ideia de que os seres espirituais tinham esse alto interesse pelo corpo e pela carne humana. Tá? Esse é um relato do comentarista aqui de Livro de Enoque, o Etíope. Então esse livro ele tem o livro de Enoque aqui com seus versículos todos e tem vários comentários e resultados de pesquisas e os manuscritos que foram estudados para essa tradição dos vigilantes e dos gigantes, dos Néfilins da época de Gênesis 6. Essa questão da sexualidade ou não dos anjos, no meio pentecostal principalmente, ela é defendida baseada no texto de Mateus 22:30. Eu digo isso com conhecimento de causa porque eu congrego numa igreja de vertente pentecostal e os livros, né, as apostilas de teologia, de angeologia, demonologia, elas vão trazer o versículo que sustenta essa ideia de que os anjos não podiam ter relações de Mateus 22:30. Tá? Mas aí vamos analisar a perícope, né? Vamos ver dentro do próprio Mateus a mesma linguagem que o escritor do Evangelho usa para duas situações que conversam umas com as outras. Mateus 22:30. Porque na ressurreição nem casam nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Alguns usam esse versículo para dizer, quando nós tivermos o corpo glorificado, nós vamos ser assim como os anjos, né? E não vamos ter sexualidade, não vamos casar e nem nos dar em casamento. Esse texto não diz que os anjos não têm sexualidade. Esse texto diz apenas que os anjos vivem numa condição onde não se relacionam, não têm descendentes, não se multiplicam e não têm planejamento familiar. Não tem o propósito de gerar descendência. O próprio Deus cria os anjos à sua medida, como a crença dos Anunnaki, que os sumérios tinham, de que os deuses criavam os humanos de acordo com a sua cota, tá? Só fazendo relação. É muito importante apresentar essas realidades para você ver que existe um relato original do qual disseminaram outras mitologias. Agora, na mesma linguagem do mesmo autor de Mateus. Mateus capítulo 24, verso 37 e 38, olha só. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Veja que Mateus usa exatamente a mesma linguagem. A diferença é que você vai ter Jesus falando dos anjos, que eles não casam e não se dão em casamento. Esse pleonasmo hebraico é intencional para enfatizar de que eles não tinham relações com o propósito de gerar descendentes.
Veja que aqui já você tem a relação em Mateus, dizendo que na época de Noé, o povo vendo Noé construindo a arca, avisando que viria chuva sobre a terra, porque nunca tinha chovido ainda, o povo não estava ligando para o alerta de Noé e eles viviam ali fazendo planos para o futuro. Casavam-se, davam-se em casamento, né? Tinham a intenção de gerar descendentes, porque não estavam preocupados com o que aconteceria amanhã, e fala de comiam e bebiam. Aqui, o texto, na mesma linguagem, na mesma perícope, do mesmo autor, vai trazer ideias opostas com a mesma linguagem. Tá? Seriam as mesmas semânticas, as mesmas escolhas de palavras. Não casam e não se dão em casamento é um pleonasmo que indica a ideia firme de que não há a menor intenção em gerar descendentes. No caso de Mateus 24, dos tempos de Noé, casavam-se e davam em casamento. Um pleonasmo hebraico proposital para dizer que eles tinham ali a intenção e o propósito de gerar descendentes. Estavam preocupados em planejar o que aconteceria amanhã. E por que isso é importante? Porque sabemos que enquanto eles estavam preocupados, cada um com o seu próprio assunto, veio o dilúvio e os tomou. Então veja que esse texto de Mateus 22:30, em nenhuma circunstância pode ser usado para defender sem sombra de dúvidas de que os anjos não tinham sexualidade. O que nós podemos afirmar com certeza baseado no texto e no uso da linguagem num outro versículo é que os anjos não tinham propósito de gerar descendência, de se relacionar, fazer planejamento familiar. Sobre os nefilins é o que nós temos a dizer. Tá? Agora, sobre gigantes, né, que seriam a descendência, nós temos ali os mais conhecidos da Bíblia Sagrada. E aí nós vamos para os nossos queridos filisteus, sobre os quais ninguém tem dúvida da sua existência. Mas nós precisamos começar desde o tempo em que Israel não tinha rei, mas tinha juízes. Você conhece a história de Sansão, e Sansão foi um dos que mais lutou contra os filisteus. Tá? Depois que ele revela o seu segredo para Dalila, ele é levado preso, tem o seu cabelo cortado, perde a sua força, tem os seus olhos arrancados, mas depois, quando há uma grande festa dos príncipes dos filisteus, Sansão ele é levado para divertir o povo ali como sendo um escravo de guerra do povo que ele tanto derrotou. Esse relato está em Juízes, capítulo 16. Vamos ler alguns textos aqui só para você ver o que aconteceu. A partir do verso 23. Então, os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvava ao seu Deus, porque dizia: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e ao que destruía a nossa terra, e ao que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai a Sansão, para que se brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, que brincava diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado haviam uns 3.000 homens e mulheres, que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que lembres de mim e fortaleça-me agora só essa vez. Ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas no meio em que as sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e a sua mão esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que o que os matara em sua vida. Então esse texto ele é muito importante para o que vem a seguir. Por quê? Porque os filisteus aqui estavam com todos os seus príncipes, os seus governantes, administradores, descendências da realeza nessa festa. E quando Sansão morre com todos eles, acontece algo que historicamente é muito importante. Tanto os historiadores do Oriente Médio quanto a tradição judaica vai dizer que após os filisteus sofrerem esse grande baque na sua administração e no seu governo, o que restou dos filisteus se dividiu em 5 grandes províncias. E os filisteus, eles tinham ali generais que eram gigantes responsáveis pelos exércitos.
Você vai saber disso pela história de Davi e Golias. Golias era general dos filisteus e tinha um exército sob seu controle. A história e a tradição judaica vão dizer que os filisteus se dividem com o que sobrou depois desse evento de Sansão em 5 grandes províncias que foram administradas cada uma por um general gigante. Então 5 gigantes, 5 províncias, é o que resta dos filisteus que futuramente continuam pelejando contra Israel. Razão pela qual Golias tinha autonomia para desafiar outros exércitos e propor combates valendo a sua terra e o seu exército para aquele que vencesse. Vê como é que tudo faz sentido agora? E aí você tem futuramente em 1 Samuel o desafio que Golias faz a Davi. Vamos ler um pouco sobre isso? 1 Samuel 17, a partir do verso 1. E os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel ajuntaram e acamparam no Vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte de um lado, e os israelitas estavam no monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, da terra de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Alguns vão dizer que é aproximadamente 3,5 metros, né? Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima dos seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteus e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Lembra da autonomia que eu falei? Se eu o vencer e o ferir, então a nós sereis por servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dá-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Interessante que aqui é o desafio que Golias faz. Ele coloca o seu reino, o seu exército à disposição daqueles que o vencessem e seriam por ele servos. Ele tinha autonomia como general, administrador de uma das províncias. Você conhece a história. Se nós seguirmos adiante em 1 Samuel 17, esse mesmo capítulo, você vai ver que Davi tem toda aquela resenha com Saul sobre: eu vou lá lutar contra ele não pode falar assim contra o Deus de Israel, não pode falar assim contra o povo de Deus. Aí Saul oferece, de dar a sua armadura, Davi veste, não consegue se mexer, porque Saul também era desses homens de grande estatura. O texto vai dizer que ele era um homem de boa estatura, um homem de bela aparência, um homem forte. Então, Saul também tinha uma estatura elevada em comparação. Davi, em contrapartida, é chamado de homem de pequena estatura. E olha que interessante, Davi, então, quando vai enfrentar Golias, o que ele faz? Olha o verso 40. E tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos ou 5 pedras do ribeiro e pô-los no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi aproximando-se do filisteu. Aqui você já sabe o que acontece. Ele vai arremessar sua funda, a pedra pega bem na testa de Golias, que desmaia, e ao contrário do que dizem, Golias não morre com a pedrada, porque Davi em seguida vai, pega da sua própria espada, de Golias, e corta a sua cabeça. Então a pedra faz tombar o gigante, mas não matar. Você tem que cortar a cabeça dele. Só que olha que interessante, Davi, quando vai enfrentar a Golias, ele leva 5 pedras no seu alforje. Eu já ouvi inúmeras pregações onde as pessoas, a pregação das 5 pedras de Davi, a mais coerente ao meu ver, é que Davi levou 5 pedras porque ele, se errasse uma tinha outra, se errasse uma tinha outra, e levou ali, ele se preparou, ele foi por garantia e levou mais de uma. Ele foi preparado, é o que dizem, Agora tem uma outra pregação que é impagável.
que dizem que as 5 pedras tipificavam 5 atributos de Jesus: maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Olha que viagem, cara. Enfim, o que é mais apropriado aqui é pensarmos pela tradição judaica histórias que são contadas até hoje entre os exércitos israelenses, né, sobre essa época de Davi e os gigantes das províncias dos filisteus, que Davi prepara 5 pedras caso, ao derrotar o primeiro gigante, que era Golias, os outros 4 generais viessem também reclamar o seu direito e pelejar contra ele. Eu, seguindo a tradição judaica e as pesquisas dos historiadores de relatos escritos fora da Bíblia, né, como tradição judaica mesmo, acredito que essa versão é muito mais coerente. E nós temos até textos bíblicos que reforçam essa possibilidade. Se você olhar 2 Samuel, capítulo 21, por exemplo, você vai ter um texto que, conforme uma nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém, que seria essa daqui que eu sempre indico, ela traz uma nota de rodapé que fala que, seguindo a ordem cronológica dos acontecimentos do reinado de Davi, esse capítulo 21 estaria melhor encaixado após o capítulo 5, especificamente depois do verso 17 ou 22, pelos relatos das batalhas que Davi começa a lutar novamente contra os filisteus logo após assumir como rei. Logo após Davi ter matado Golias, né, e vencido ali um dos seus generais, os outros 4 irmãos de Golias, assim que Davi assume como rei, planejam uma vingança contra ele. Isso está relatado em 2 Samuel capítulo 21. Vamos ler a partir do 15. 2 Samuel 21, a partir do verso 15. Lembra que Davi tinha 5 pedras, né? Então vai contando comigo aí. Verso 15. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. Mais uma peleja, né? Desceu Davi e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. Verso 16. E Isbi-Benob, que era um dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre e que cingia uma espada nova, intentou ferir Davi. Porém Abissai, filho de Zeruia, socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Aqui os servos de Davi censuram ele, porque ele podia ter morrido em batalha e Israel ficaria sem um rei que tinha acabado de conseguir um rei, né? Verso 18. Aconteceu depois disso que houve em Gobe outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, ou Uzatita, feriu a Safi, que era um dos filhos do gigante. Então, o segundo gigante da história, Isbi-Benob e Safi. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe, e El-Anã, filho de Jaré-Oreguim, o belemita, feriu Golias, mas não o Golias que nós vimos agora há pouco. Esse aqui é Golias o Giteu. É outro gigante também com o nome de Golias, tá? De cuja lança era haste como órgão de tecelão. Então Golias o Giteu, Safi e Isbi-Benob. 3 gigantes de 3 províncias, tá? Em 3 batalhas diferentes contra Israel. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos e em cada pé outros 6, 24 dedos ao todo. E também este nascera de gigante. Injuriava Israel, porém Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram ao gigante em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Então Isbi-Benob, um gigante, Safi, o segundo gigante, Golias o Giteu e esse gigante de 24 dedos que não tem nome. Mas falta um. Quando Golias é morto, automaticamente a província que ele administrava, ela é sucedida por um outro gigante. Nós temos isso na Bíblia? Claro que temos. 1 Crônicas, capítulo de número 20, verso a partir do 5. Né? Lembra que são 5 pedras, haviam 5 províncias. Golias, quando morre, nós não sabemos exatamente se esse aqui fica no lugar dele, mas um desses 5 assume a província que era de Golias. Tá? 1 Crônicas 20, do verso 5 em diante. Tornou a haver guerra contra os filisteus, e El-Anã, filho de Jair, feriu a Lami, irmão de Golias, o Giteu, cuja haste de lança era como órgão de tecelão. Lembra que no texto anterior, nós tínhamos outro irmão de Golias, que era Golias o Giteu.
Então nós temos Golias, o giteu, e temos Lami, irmão de Golias, o giteu. Esse seria o quinto gigante. Não podemos afirmar com certeza qual dos 5 assume no lugar de Golias, mas nós temos 5 gigantes. Lami, o gigante de 24 dedos, Saf, Isbi-Benob e Golias, o giteu. Então as 5 províncias dos filisteus governadas por 5 generais gigantes que pelejaram em outras oportunidades contra o povo de Israel. Então, com tudo isso, o que nós podemos afirmar? Os gigantes, historicamente e biblicamente, são reais, existiram. É possível afirmar, sim, com uma certa segurança, de que os anjos tiveram relações com mulheres e geraram descendentes que foram heróis da antiguidade, que tiveram grandes feitos, eram muito fortes, muito grandes, muito poderosos, muito inteligentes. O texto vai dizer também que alguns se tornaram maus e violentos, e quando se multiplicaram, Deus precisou fazer o dilúvio. E o que nós podemos entender de tudo isso? Todos os mitos e crenças que existem em povos e civilizações diferentes, você vê que existem semelhanças, tá? Existem semelhanças nos relatos que partem todas de uma raiz original. Sabendo que após o dilúvio, Sem, Cã e Jafé repovoam a terra, esses 3 eles se encarregam de dar continuidade à descendência, mas à história dos seus pais, dos patriarcas e do Deus da criação. Né? Canaã, que é a terra da descendência de Cã, por razões que nós já falamos, né, da maldição de Noé, provavelmente ele apostatou e abandonou a família, ele começa a contar a sua própria versão dos mitos da criação e do povo pré-diluviano, na qual a mitologia literária ela vai se disseminando, vai aumentando em proporção, com mais detalhes, e acaba tendo ali alterações essenciais. Mas pelo que nós já vimos hoje, tem raízes muito parecidas vindas de um mesmo relato. Então seria a Bíblia um plágio de outros mitos sumérios acadianos? É claro que não. Então, meus amigos, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi fruto de muita pesquisa. Você viu o tanto de livro que eu apresentei, assistindo vídeos, lendo livros, pesquisando no YouTube o pensamento principalmente da parte judaica em relação a esse assunto, né? Porque a Bíblia é o livro de história dos judeus. Então, o que eles pensam, o que eles acreditam, deve sim ser levado em consideração e tem lá a sua importância, com certeza. Mas eu espero que a nível histórico e a nível didático você tenha sido acrescentado. Logicamente, que você creia ou não em gigantes ou que anjos tiveram relações com mulheres, isso não interfere em nada a sua fé em Cristo, autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação. Isso é que é o mais importante, isso é doutrina essencial. Pode ver que esses relatos não mudam em nada o plano da salvação de Deus para com a humanidade. São apenas questões históricas que são curiosas e interessantes da gente descobrir, porque hora ou outra aparecem fósseis, aparecem inscrições cuneiformes, aparecem monumentos grandiosos, que as pessoas criam teorias, né, de que são os aliens, os deuses que vieram no passado e construíram tudo, e de que existe vida de outro planeta, e que outros deuses, né, geraram a ideia do Deus que nós conhecemos. Então é importante você saber o princípio de todas as coisas, tudo parte do relato bíblico. Tá? Espero te ver aqui no próximo vídeo. Você que gostou, curte, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal para receber mais materiais e que Deus te abençoe em nome de Jesus.